Aleluia, glória a Deus, boa noite, igreja. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. Glória a Deus pela sua vida. Queria convidar você a ficar de pé, mas já ficou, né? Glória a Deus por isso. Nós estamos aqui nesse lugar porque queremos mais de Deus, amém? Quanto melhor nos relacionamos com Ele, melhor nos relacionamos com o nosso irmão. Esse é o sentido da relação filho e pai. É a relação entre irmãos. Quando o filho e o pai se dão bem, os irmãos se dão bem também. Quando os irmãos se amam, os filhos amam o pai. E nós somos filhos de um pai que ama a todos igual. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não ama aquele que sabe mais, ele não ama aquele que sabe menos, ele não ama o mais rico, ele não ama o mais pobre, ele ama todos iguais. E encontrar o sentido desse amor nos faz amar o nosso irmão. Encontrar o sentido desse amor nos faz alimentar o faminto, agasalhar aquele que está com frio, visitar aquele que está cativo, tirar um sorriso do rosto daquele que está triste, de ser um pai muitas vezes para aqueles que não têm pai, aqueles que são muitas vezes órfãos de pais vivos. O Senhor nos chamou a fazer diferença nessa cidade, nessa terra. E quando nos reunimos nos cultos é para que o nosso relacionamento com Deus melhore. Porque amanhã as portas desse pavilhão estarão fechadas, mas você vai estar na rua lá, querido. Compartilhando da fé, compartilhando da palavra que será liberada sobre esse lugar essa noite. Compartilhando do fogo de Deus que virá sobre você essa noite. Compartilhando da fé que será aumentada essa noite. Compartilhando da glória de Deus que vai te encher nesse lugar essa noite. Porque enquanto as portas desse lugar estão fechadas, você estará vivo lá fora, você estará vivo na sua casa, como pai, como mãe, como irmão, como empresário, como funcionário, como um cidadão de bem. E é isso que faz sentido ao Evangelho, isso que faz sentido ao amor de Deus sobre nós. É o amor que nós exalamos no lugar onde nós estamos. Você foi chamado a fazer a diferença, a ser relevante nessa terra. Talvez a sua vida até aqui não fez sentido, mas o Senhor está dando sentido a ela essa noite. O Senhor está abrindo os olhos do teu entendimento, Ele está plantando a semente do amor ágape, o amor incondicional dentro de você. Porque quando essa semente ela dar frutos, a sua boca vai abrir e os frutos vão sair dos seus lábios. Isso eu queria convidar você a se entregar ao Senhor. Não que você não faça isso quando não temos uma reunião, mas eu queria convidar você a aproveitar esse ambiente. O Senhor não está aqui porque temos boas luzes, bons instrumentos, porque temos uma estrutura legal. Não, o Senhor está aqui porque você está aqui. Porque quando você for embora, Ele vai com você, meu irmão. Ele não vai ter nada para fazer num lugar vazio, Ele está dentro de você. A casa de Deus é você, meu irmão. Deus escolheu o seu coração como casa favorita. E você carrega Ele aonde você vai, dentro do carro, na fila do banco, na fila do mercado. Quando aquela atendente do mercado olha para você com os olhos sem brilho, o Senhor está dentro de você, querendo pular para fora. Um simples Jesus te ama pode transformar a história de alguém. Por isso você está aqui nesse lugar, para você melhorar o seu relacionamento com o Pai. E assim poder sentar à mesa com todos os irmãos. Feche seus olhos, queridos. Esse é o nosso pedido, Senhor.
Senhor. Peça isso com fé. Toda honra e toda glória sejam dadas ao Cordeiro de Deus. Mais, Senhor, mais de Ti, Jesus.
forte salva de palmas ao Senhor. É isso mesmo, Senhor. É isso mesmo, Senhor. Nos diminua, Senhor. Nos diminua, Senhor. Vem com a tua glória nesse lugar, Espírito Santo. Nós não podemos fazer nada sem você, Senhor. Se o teu Espírito sair de nós, nós morremos, Senhor. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, lindo, lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Lindo, 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 lindo és. Glórias eu te dou, Jesus, Jesus. Então me leva à sala do trono e mostra a tua beleza. Eu quero ver tua face. Eu quero ver tua face. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar Senhor? O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar? O que é que os anjos têm, que os fazem cantar Senhor? O que é que os anjos têm, que os fazem se prostrar?
a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Eu quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. O que é que os anjos veem? O que é que os anjos veem? Que os fazem se mostrar. E o que é que os anjos veem? Os fazem cantar santo. O que é que os anjos veem? Que os fazem se mostrar. E o que é que os anjos veem? Os fazem cantar santo. E o que é que os anjos veem? Que os fazem se mostrar. O que é que os anjos veem? Os fazem cantar santo. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Quero olhar a face do meu Criador. Quero olhar a face daquele que primeiro me amou. Uma forte salva de palmas a Jesus. Obrigado, Espírito Santo. Sabemos que é um lugar de descanso, Senhor. Sabemos que é um lugar de descanso em Ti, Senhor. Esse lugar não é um lugar físico, é uma pessoa. De a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Há um lugar de descanso em Ti. Há um lugar de refrigério em Ti. Há um lugar onde a verdade reina. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde as pessoas não me influenciam. Há um lugar onde eu ouço Teu Espírito. Há um lugar de vitória em meio à guerra. Esse lugar é no Senhor. 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 Verdade, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar, Jesus. Há um lugar onde a inconstância não me domina. Há um lugar onde minha fé é fortalecida. Nos fortalece, Senhor. Há um lugar onde a paz é quem governa. Esse lugar é no Senhor. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde os sonhos não se abortam. Há um lugar onde o temor não me ingere.
Esse lugar é do Senhor. 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 Em ti, Jesus. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do Senhor. Esse lugar é do esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Não há outro lugar. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Queremos entrar neste lugar, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Em níveis de intimidade, Senhor. Esse lugar é no Senhor. Esse lugar é no Senhor. Queremos acessar, Pai, este lugar de intimidade, onde a sua voz é suficiente, Senhor. Onde tudo o que mais desejamos é estar na Tua presença. Onde nada mais, Senhor, nada mais consegue substituir aquilo que o Senhor é de fato dentro de nós. Nada nem ninguém, Senhor, consegue tomar o lugar que é Teu em nossas vidas. Não são as propostas, não são as facilidades, nada, nada, Senhor. Porque nós encontramos este lugar aonde o Senhor se torna para nós suficiente. E o nosso prazer está em Te adorar, Senhor. Só em Te adorar. Contemplar a Tua beleza, a Tua santidade e usufruir de Ti, Pai, tudo aquilo que o Senhor pode nos dar. Sem receios, sem medos, sem timidez, porque ninguém, Pai, ninguém pode fazer em nós aquilo que só o Senhor pode fazer. Ninguém pode nos dar aquilo que só o Senhor pode nos dar. Por isso, Pai, diante de Ti nós não ficamos constrangidos, mas nós nos lançamos, Pai, em adoração, em rendição,
porque o véu foi rasgado. E hoje nós temos livre acesso, Pai, a este lugar. Obrigado, Senhor, pelo privilégio de falar contigo, tendo a certeza de que os teus ouvidos estão inclinados para me ouvir. Nós entregamos essa noite a Ti, Senhor, este momento a Ti, Senhor, as nossas vidas diante de Ti. Abrimos o nosso coração para que a Tua palavra, Senhor, entre em nós, em lugares, Pai, acesse em nós lugares que nós muitas vezes não conseguimos chegar. Mas como a Tua palavra diz que ela é afiada dos dois lados, consegue entrar, Pai, penetrar em lugares dentro de nós, a ponto de discernir os pensamentos do coração. Que assim o Senhor faça nessa noite, em nome de Jesus. Só aqueles que recebem, por favor, se expressem diante dele. Nós, buscando ao Senhor, entendemos que estamos vivendo um tempo onde o Senhor deseja manifestar algumas coisas. Na realidade, esse sempre foi o desejo do coração do Pai: mostrar através de ações aquilo que Ele pode fazer. E vamos iniciar a partir de hoje uma série de mensagens: o Deus que cura. Amém? Porque o mesmo Senhor que fez milagres no passado é o mesmo que é capaz de fazer hoje. Ele mesmo disse que Ele seria o mesmo. Eu sou o mesmo, ontem, hoje, sempre. Ele não muda, Ele é imutável. Então as mesmas coisas que o Senhor fez, Ele pode fazer. E nós precisamos entrar no entendimento a respeito dessa grandeza de Deus, para poder usufruir de tudo aquilo que Ele pode nos dar. Às vezes nós não acessamos estes lugares, ou não desfrutamos dessas coisas por falta de conhecimento. Eu lembro uma vez que eu comprei um som, faz tempo, irmão. Era um som chique, cara. Ganhei de presente. E ele era cheio de botão, de coisa assim estranha, que eu sabia que ele tocava CD, era tocar fita também, tinha a rádio. Mas eu nunca peguei o manual para ler os benefícios que ele tinha, o que as outras funções poderiam me oferecer. Depois de muito tempo eu descobri que ele tinha coisas que eu nunca tinha descoberto, usado. Às vezes a gente faz isso com o celular também, não é? Até hoje, irmão, às vezes tem uns tutorial do YouTube de uns atalhos de coisas que a gente pode fazer no celular, que eu descobri há pouco tempo. Eu descobri há pouco tempo que a gente consegue mandar WhatsApp sem precisar ficar segurando no botão assim para falar. É só arrastar para cima e falar. Eu não sabia, tem gente que ficou descobrindo agora. Eu não sabia. Arrasta para cima ali e fala, depois é só enviar que vai. Disse, olha só, rapaz, não precisa ficar segurando o botão. Descobri há pouco tempo isso. E com as coisas de Deus não é diferente. Às vezes a gente se satisfaz ou se acomoda com aquilo que a gente descobriu, que já é lindo demais, já é grande demais, mas continua vivendo em algumas áreas da nossa vida com uma certa limitação, por não compreender algumas coisas, por não conhecer algumas coisas. Amém, irmão? Então é exatamente sobre isso que eu queria falar nessa série. Compartilhar, colocar na mesa algumas coisas referentes à cura. Me esqueci de avisar aqui, irmão, no sábado agora, próximo, o save dos jovens vão se encontrar aqui na igreja, vão sair daqui às 20h30 para um lugar de oração, um monte que a gente descobriu aí. Então todos vocês que desejam, os jovens, né, de 0 a 99 anos, estão convidados para ir para este lugar de oração. É um lugar privado, tá? Tem uma casa, uma proprietária que mora ali, uma casa muito simples, de uma família que é convertida, e ela autorizou a gente a entrar no terreno dela para orar, lá no lugar lá, que é um lugar muito diferente lá, irmão. Não é místico, não é nada disso, mas tem acontecido umas coisas diferentes lá, sabe? Mas não é por causa do lugar, é por causa da oração dos irmãos. Amém? Então, sábado às 20h30, você que é jovem, tem jovem aí? Amém. Está convidado aí. Às 20h30 o pessoal vai sair daqui
e você pode ir lá para ter esse tempo de oração, em nome de Jesus. Dentro dessa questão a respeito de cura, da manifestação do milagre de Deus, nós temos muitas dúvidas referentes a isso. Isso pode ocorrer ainda hoje? Deus pode curar ainda hoje? Deus pode libertar ainda hoje? Como isso funciona? Como eu posso ter acesso a isso? O que a Bíblia nos diz a respeito dessas coisas? Então, eu queria, a partir de hoje, falar com vocês, compartilhar com vocês sobre 3 áreas específicas que essa cura alcança, que seria a cura espiritual, a cura interior e a cura física. Amém, irmão? Mas a grande pergunta, o grande questionamento que nós temos para iniciar esse tema, esse tempo também poderia ser assim: Deus ele deseja curar a todos? É vontade de Deus curar todos? Você já fez essa pergunta para você mesmo? É vontade de Deus curar todos? Então, antes de eu começar aqui, eu queria só apresentar para vocês, à luz da palavra de Deus, o que nós, como igreja, acreditamos a respeito desse assunto. E sinceramente, irmão, de todo o meu coração, eu espero que você compreenda, entenda isso. Êxodo, capítulo 23, versículo 25. A palavra do Senhor diz assim: e servireis ao Senhor o vosso Deus, e Ele abençoará o vosso pão e a vossa água, e eu tirarei do meio de ti as enfermidades. Algumas traduções diz: prestai culto ao Senhor, ou prestem culto ao Senhor, o Deus de vocês, e Ele os abençoará, dando-lhes alimento e água, tirando do meio de vocês a enfermidade. Então, a cura divina é uma promessa feita pelo Senhor desde os dias em que Israel vivia no deserto, quando ele estava saindo do Egito em direção à terra prometida. A promessa dos cuidados, da cura, foi feita pelo Senhor para o povo que estava no deserto. Então, a presença de Deus entre o povo era exatamente a garantia da provisão e da saúde, em todos os aspectos, físico, emocional e espiritual. Deus havia garantido e liberado sobre o povo essa promessa. Então, a doença, ela entrou ou teve acesso no homem após a queda de Adão e Eva. O pecado, ele foi introduzido, a morte, a enfermidade foi introduzido pela queda de Adão e Eva lá no jardim do Éden, porque não era plano de Deus isso. A morte não era plano, a doença não era plano, não estava no cronograma da criação, mas por causa da atitude de Adão e Eva em relação a algo que Deus havia declarado, né? A gente fala da desobediência de Adão e Eva. O pecado então entrou, abrindo então a legalidade para a doença, para a enfermidade, para a morte. Mas aqui, quando o Senhor ele reúne o povo de Israel, então ele faz a promessa de que enquanto houvesse culto sincero no deserto, haveria alimento, água e cura. Enquanto houver culto sincero, ou enquanto vocês me servirem, haverá alimento, água e cura. Então, para que isso acontecesse, os servos de Deus deveriam apenas olhar para Ele e crer nessa promessa. Êxodo 15, 26 diz assim, o final do texto do versículo diz: eu sou o Senhor que os cura. Então, a cura é a vontade de Deus. Amém? A cura é a vontade de Deus. Nos tirar da condição de enfermidade é a vontade de Deus, até porque dentro do plano de Deus a enfermidade nunca foi um projeto dele. Mas depois que houve essa legalidade, o Senhor ele tem domínio exatamente, inclusive sobre isso.
Amém, meu irmão? Lucas capítulo 4, versículo 40. Diz assim: e ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos ou enfermidades de várias doenças eram trazidos diante dele, e pondo as mãos sobre cada um deles, os curava. Mateus 8,16. E chegada a tarde, trouxeram-lhes muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos, e curou todos os que estavam enfermos. Essa eu sei que é uma parte assim bastante delicada a respeito da cura divina, se é a vontade de Deus curar a todos ou não. Mas o ministério de Jesus é marcado por manifestações de poder e de autoridade. Sempre foi assim. E esses trechos aqui que eu compartilhei com vocês, essas passagens bíblicas, elas mostram que durante as cruzadas evangelísticas de Jesus, os congressos que ele fazia de evangelismo, ele sempre deixava essas marcas, ele sempre manifestou isso, curava todos os enfermos. Não existe nenhum relato bíblico de que Jesus não tenha curado alguém, ou tenha deixado um único enfermo sem ser curado, ou um oprimido sem ser liberto. Lucas 6,19 diz assim: todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava todos. Então a essência do ministério de Jesus era a manifestação de milagres, era transformar a história, a realidade das pessoas. Ele não permitia com que ninguém que chegasse diante dele continuasse da mesma maneira que estava. Ele sempre fez alguma coisa para mudar aquela situação, aquela circunstância. O Senhor, ele fez uma outra declaração muito importante, que dá também muito suporte para esse assunto a respeito da cura divina. João 6,38. Eu estou aqui dando bastante fundamento para isso que nós vamos iniciar aqui, para que você entenda que isso não é só uma história, um conto de fábula, eu não estou contando um testemunho de alguém, não, eu estou falando de circunstâncias e textos que aconteceram, de fatos que estão registrados na palavra de Deus, para isso dar substância, para ativar dentro de você a fé. Amém, irmão? A fé, para que você creia, através daquilo que já está escrito, já está revelado, que o Senhor hoje pode fazer algo em você. Amém? Então nós não precisamos atribuir nada a isso. Eu não preciso aqui fazer um show aqui, mostrar habilidades para vocês, para que o Senhor manifeste algo em vocês, tentando tocar na sua emoção, na sua necessidade. Não, eu quero trazer clareza para você, eu quero trazer substância bíblica, para que você entenda: o Senhor hoje pode fazer em mim. A Bíblia diz que Ele pode fazer, e se a Bíblia diz, eu creio no que está escrito, então eu quero isso para mim. Amém? Então por isso eu estou aqui compartilhando essas coisas contigo. João 6,38 diz: pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. Esse relato, essa declaração, ela dá muito suporte para isso que nós estamos aqui falando. Mateus 8, versículo 2 e 3, diz assim: que um leproso se aproximou, adorou de joelhos o Senhor e disse: Senhor, se quiseres, podes me purificar. Jesus, estendendo a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado, seja restaurado. Imediatamente ele foi purificado da lepra. Então esse leproso se aproximou de Jesus exatamente com a dúvida que muitas vezes nós carregamos: será que o Senhor Ele quer curar? Senhor, se tu quiseres. Era uma dúvida que ele tinha, e ele expôs diante do Senhor: Senhor, se tu quiseres, tu podes me curar. E o Senhor disse: eu quero. Então ele ali já expressou de forma muito clara e óbvia qual é a vontade dele, que é de curar, que é de libertar, é de restaurar. Quero.
ser limpo, seja limpo. Então nós podemos aqui declarar com toda certeza que tudo que Jesus fez durante seu ministério foi a vontade de Deus. Logo então, eu posso aqui supor de que Deus quer curar a todos. E é exatamente assim que nós cremos. Deus, Ele deseja curar a todos. Ele deseja libertar a todos. Ele deseja restaurar a todos, mudar a realidade de todos. Essa é a vontade do Senhor, a essência do ministério do Senhor. Então por que nem todos são curados? Por que nem todos são curados? Lucas 9. Hoje você vai mexer bastante na Bíblia aí. Lucas 9, 40 a 41 diz assim: roguei aos teus discípulos que o expulsassem, mas eles não conseguiram. Jesus então respondeu: ó geração incrédula e perversa, até quando eu estarei com vocês e terei que suportá-los? Traga-me aqui o seu filho. Então aqui, irmão, nesse texto aqui, o que fica bem óbvio é uma questão de falta de conhecimento de Deus e falta de fé. Nessa ocasião descrita aqui em Lucas, fala de um pai que tinha um filho que estava possesso, oprimido pelo inimigo, e esse homem leva o filho até os discípulos para que os discípulos de Jesus façam alguma coisa, e os discípulos não conseguem fazer, não conseguem mudar nada ali. O pai pega o menino e leva diante do Senhor Jesus e explica a situação para o Senhor. E ele fala: eu levei para os teus discípulos, mas não puderam fazer nada. E o Senhor então aqui expressa um certo incômodo em relação àquela situação, e ele diz: geração incrédula, até quando eu ainda vou ter que suportar isso? Não era mais para ser assim. Quanto tempo vocês têm andado comigo, vocês têm visto as coisas que eu tenho feito, e diante dos olhos de vocês, mesmo vocês vendo uma realidade totalmente sobrenatural, ainda são incrédulos. Traz aqui o menino. Ele não deixou o menino naquela condição. Ele se irou com a falta de fé, mas manifestou o seu poder. Traz aqui o menino. E o menino então foi liberto. Jesus atribuiu a ausência da cura divina à falta de fé. E em seguida então ele curou o menino. Irmão, a fé, ela é um produto ou um resultado, um extrato do conhecimento de Deus. Quando você começa a conhecer a Deus, a se relacionar com Deus, a buscar entendimento nas Escrituras daquilo que Deus é capaz de fazer, você começa a desfrutar e a usufruir de coisas que você não tinha acesso ainda. Por isso que a palavra do Senhor diz em Romanos 10:17: de sorte que a fé, ela vem pelo ouvir. Ouvir o quê? A palavra de Deus. 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 Simplesmente a palavra de Deus. Nada mais do que isso. Não são os enfeites que a gente coloca para dar uma melhorada naquilo que não precisa melhorar. A gente não atribui nada, não agrega nada àquilo que já está revelado, já é um fato, já é capaz de mudar a nossa realidade. É a palavra pura, simples, acessível. Quando você começa a ouvir essa palavra, a sua fé é nutrida, você começa a ser alimentado na sua fé. E essa fé nutrida em você te leva a um esticar, você é esticado no seu conhecimento, é ampliado no seu conhecimento, porque você começa a se habituar com coisas que você não estava acostumado a ouvir, e isso começa a gerar dentro de você coisas que você ainda não tinha.
fé. Talvez não o suficiente para usufruir, para acessar, para se deliciar com tudo aquilo que o céu é capaz de fazer, com tudo aquilo que o Senhor é capaz de promover. É igual aquele celular de última geração que você comprou, mas você só liga para alguém e bate foto. Mas você podia mandar e-mail, você podia baixar aplicativo para pagar as contas, para não precisar ir no banco nem na lotérica. Você podia fazer vídeo, você podia fazer vídeo chamada. Você está entendendo? Então você tem diante de você um Deus, carrega dentro de você, que é capaz de fazer coisas sobrenaturais, inclusive em você mesmo. Mudar coisas dentro de você que até hoje você carrega consigo e não foi capaz de sair dessa condição. Não é porque a palavra do culto não foi poderosa o suficiente, não foi porque a oração do pastor não era uma oração forte, não foi nada disso, foi porque você não tinha fé o suficiente ou não tinha o conhecimento suficiente. Não abriu o manual de instrução para saber tudo aquilo que o Senhor era capaz de fazer. Não é por acaso que está escrito, o apóstolo Paulo deixou escrito que por falta de conhecimento o povo morre. Nós precisamos, irmãos, fazer disso que está escrito um hábito na nossa vida de leitura, de devoção, de se inclinar diante dessa palavra, ler essa palavra e praticar essa palavra. A gente tem dito de uns tempos para cá a respeito disso. Deus está querendo sinalizar algo. Nunca houve um tempo tão oportuno como esse, porque hoje todo mundo tem um microfone na mão, uma câmera ligada, e tem gente se alimentando de coisas sem fundamento, comendo qualquer besteira por aí. Mas estava tão legal, estava tão bacana, nossa, fiquei até arrepiado. Normalmente o que mexe com você por fora não mexeu dentro. Talvez você venha para uma reunião como essa, escuta uma palavra que você não vai se arrepiar, não vai chorar, não vai cair, não vai acontecer muita coisa, não vai vir um vento do céu. Mas em nome de Jesus eu tenho certeza que essa palavra vai pegar você por dentro e vai começar a mexer em coisas dentro de você e que vão refletir fora de você. Porque o Senhor ele não está preocupado com a tua performance, mas é com o teu coração, é com a tua vida de intimidade com Ele. Amém, irmão? É nisso que eu acredito. Hoje as pessoas não estão mais condicionadas a se colocar num lugar de sujeição, estão sendo pastoreadas virtualmente. Hoje eu fui do culto lá nos Estados Unidos. Ué, como, irmão? Não, pela internet aqui, assisti no YouTube. Não sou contra você assistir uma palavra, não sou contra isso. Não, pelo contrário, nós precisamos usar sim essas ferramentas que nós temos para liberar sim a palavra da eternidade. Mas isso não substitui a comunhão, o olho no olho, o toque, o suportai-vos uns aos outros. E quando eu falo suportai-vos, você já sabe do que eu estou falando, né? De ser um suporte para alguém. Não é suportar aquela pessoa que é insuportável, ninguém mais suporta. Não é isso. É ser um suporte, um auxílio para alguém. É sentar com alguém e dizer assim: eu estou aqui, conta comigo, me dá um abraço, aperta a minha mão, olha no meu olho. Amém, irmão? Então nunca houve um tempo tão oportuno para nós termos consciência clara a respeito do que está escrito, para não nos deixar ser influenciados por coisas que são humanas e passageiras. São apenas ideias e convicções carnais de uma palavra que não muda, que não gera, não aponta para a eternidade. Por isso que eu digo que nós não precisamos atribuir a nada aquilo que já está escrito. É a palavra. A fé vem pelo ouvir, ouvir a palavra.
Tudo que sai do centro, que é a palavra, é experiência humana. E tem muita coisa que é boa também, irmão. Porque às vezes o meu testemunho pode falar muito contigo também. Mas mudar você é só a palavra do Senhor. Amém? Se nós não tivermos conhecimento de que é da vontade de Deus curar a todos, logo nós não vamos crer nisso. E se a gente não crer nisso, nós não vamos experimentar a glória de Deus, a manifestação de Deus, o toque do Senhor. Perceba que em Nazaré o Senhor Jesus, ele não pôde operar muitos milagres. Mateus 13:58. Mateus 13:58. E não fez ali muitos milagres, muitas maravilhas, por causa de quê? Da incredulidade deles. Não foi por falta de poder, não foi por falta da unção, foi por causa da incredulidade. O povo não acreditou nele. Então a falta de conhecimento gera incredulidade. A fé amplia o teu senso de conhecimento, te faz acreditar nisso e experimentar, não só crer, mas experimentar. Amém, irmãos? Então existem pelo menos 3 áreas em que a cura divina atua: espiritual, interior e física. E eu queria falar aqui hoje a respeito da cura espiritual. Lucas 13:11. Eu estava só agora fazendo a introdução, agora eu vou entrar na palavra, né? Mas fique em paz, vai dar tudo certo no final, né? Lucas 13:11. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. O que ela tinha, irmão? Um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos e andava curvada e não podia de modo algum se endireitar. Havia nela um espírito de enfermidade. O inimigo, ele é um dos maiores responsáveis por semear enfermidade entre as pessoas. Aqui eu estou falando da cura espiritual, relacionada ao espírito. Ele é um dos maiores responsáveis. Ele faz isso pelo menos em 4 áreas, ou talvez eu diria assim, de 4 maneiras: através da opressão, da possessão, da influência maligna e do pecado. Opressão, possessão, influência maligna e do pecado. Mas o Senhor Jesus, ele já proveu cura para cada uma dessas áreas. Amém? Através da sua palavra nós temos essa certeza. Em nome de Jesus. Lucas 13:11 fala dessa mulher que estava enferma, um espírito de enfermidade, andava encurvada, opressão, oprimida. Lucas 8, do 27 em diante. Deixa eu ler a minha versão aqui. Talvez não seja igual essa que está no data, mas é tudo na Bíblia, está tudo na Bíblia, irmão. Lucas 8, do 27 em diante, diz assim: E quando desceu para a terra, saiu-lhe ao encontro, vindo de uma cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios, e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas ele morava nos sepulcros. E quando viu Jesus, se prostrou diante deles, clamando, dizendo com grande voz: O que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes. Porque tinha ordenado ao espírito imundo que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebatava, e guardavam preso com grilhões e cadeias. Mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para os desertos. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinham entrado nele muitos demônios.
e rogaram-lhe que os não mandasse para um abismo. E andava ali pastando uma vara de muitos porcos, e rogaram-lhe que lhes concedesse entrar neles, saírem do homem os espíritos e entrarem nos porcos. E Jesus concedeu, Jesus autorizou. Diz assim: tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada se precipitou de um despenhadeiro no lago e se afogou. E aqueles que o aguardavam, vendo o que havia acontecido, fugiram e foram anunciar na cidade e nos campos. E saíram a ver o que tinha acontecido, e vieram ter com Jesus. Acharam então aquele homem que antes vivia possesso, saído dele os demônios, vestido em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. E assim eles temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. Possessão. Diz que quando ele tem um encontro com Jesus, Jesus liberta aquele homem dos espíritos que o possuíam. Eu estou falando hoje de cura espiritual. Existem coisas em nós, áreas da nossa vida, que nos interferem, nos limitam, para que a gente se desenvolva. E nós não conseguimos decifrar, distinguir o que nos prende, o que nos paralisa, o que nos mantém limitados, porque a princípio parece que está tudo certo, era para dar tudo certo, mas parece que é um negócio, a gente diz, tem um negócio, uma nuvem preta, que me impede, que me limita. Muitas vezes nós estamos aqui falando a respeito de opressão, de estar oprimido. Eu até hoje compartilhei com a Janine, o significado da palavra oprimido. Deixa eu ver se eu acho aqui. Que sofreu ou sofre opressão. Vítima de humilhação. Oprimido é um adjetivo na língua portuguesa usado para definir o indivíduo que foi humilhado ou obrigado a se sujeitar a algo ou alguma coisa. Um indivíduo oprimido é aquele que foi dominado de maneira violenta ou agressiva, usando de brutalidade ou tirania. Uma pessoa oprimida se sente acuada, tímida, inerte, paralisada, não consegue fluir, não consegue progredir. E às vezes isso caracteriza uma opressão, e muitas vezes ela pode estar relacionada a algo espiritual, mas a palavra do Senhor diz que Ele já fez isso. Vimos um relato de uma mulher que andava encurvada 18 anos. Não é porque ela tinha um problema na coluna, é porque ela estava oprimida pelo inimigo. Ela foi liberta e ela voltou a ser normal, vamos dizer assim, a normalidade. Amém, irmãos? O Senhor é capaz de fazer, Ele pode manifestar isso, em nome de Jesus. Mateus 4, 16. Aqui, nesse capítulo 4, fala da tentação. Jesus foi tentado, levado para o monte, para o deserto, foi tentado pelo diabo. E no versículo 16 diz, depois de Jesus ser servido pelos anjos, a partir do versículo 2 diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para Galiléia, deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías, quando diz: a terra de Zebulon, a terra de Naftali, junto ao caminho do mar, além de Jordão, a Galiléia das nações. Versículo 16 diz: o povo que estava sentado em trevas, o povo que vivia longe da presença de Jesus, estava sentado em trevas, viu uma grande luz.
e os que estavam assentados na região e sombra da morte, a luz raiou. Aqueles que sofriam influência maligna viram uma grande luz. Aqueles que estavam assentados à sombra da morte, aquela nuvem preta, vou morrer hoje, estão sofrendo influências malignas, sentimento de morte, pensamento de suicídio. Eu talvez estou falando com algumas pessoas aqui. Vontade de desistir da vida. Nada mais vale a pena. Não há mais sentido algum para eu continuar vivo. Esses pensamentos que são de alguma maneira alimentados dentro de você, não são do céu. E também não é da terra. Ele veio de um lugar, irmãos, sem influência maligna. Mas se você tiver acesso a essa grande luz, que é Jesus, se você tiver um encontro com Ele, se você se render a Ele, todo esse sentimento de morte Ele pode transformar em vida. Amém, irmão? Toda essa vontade de desistir, Ele pode transformar isso em combustível para você avançar e ir ainda mais longe. Com Jesus é assim, Ele muda a realidade, Ele transforma a nossa existência. E agora falando a respeito de cura espiritual, tem um testemunho que para mim é muito forte, que é o da pastora Janine, que eu digo que é meu testemunho também, porque eu vivi isso junto com ela. Muito poucas pessoas sabem, mas a Janine, ela sofria de crises que os profissionais da área da saúde diagnosticavam. Uns falavam que era o que era? Nervos, sistema nervoso. Mas os exames não mostravam isso. Os exames não mostravam nada. Estava tudo certo. E tinha exame, né, meu sogro? Muitos exames, muitos profissionais. E essas crises, elas eram tão fortes que colocavam ela numa condição de desistir de viver. Eu presenciei numa tarde ela dizendo assim: me dá veneno, por favor, me dá veneno. Eu não aguento mais isso. Porque ela ficava toda desfigurada, literalmente desfigurada. O rosto, os membros tortos, as pernas, e sentia muita dor no estômago. E eram constantes. No mínimo uma vez por mês acontecia isso. E cada vez que acontecia, em uma semana ela perdia 5 quilos. Porque ela não conseguia comer nada, ela não ingeria alimento nenhum, ela só colocava para fora. A ponto de vomitar o suco gástrico. Então quando ela já começava daquele jeito, ela já tinha se colocado numa condição de que parecia que já ia ficar daquele jeito. Ela já estava treinada, condicionada àquilo. Era uma realidade na vida dela. E ela questionava: por que comigo? Por que comigo? Quantos aniversários, datas comemorativas ela passou internada no hospital? Final de ano, Natal. Era terrível, irmão. E eu vi tudo isso, acompanhei. E eu questionava, disse: por que eu estou fazendo aqui? Eu não precisava disso, né? Mas alguma coisa dizia: fica aqui. E eu ficava lá. Ela encheu o balde, eu ia lá na rua, lavava, trazia de novo. Menino novinho, sei que eu ainda sou, né? E não tinha, irmão, não tinha medicamento, não tinha injeção, não tinha médico, não tinha nada. E assim ela vivia. E a gente não, né? Eu digo assim, a família, né? Tentava de alguma maneira encontrar alguma pessoa que pudesse fazer alguma coisa para melhorar. E nesse desejo de ver ela bem, muita coisa errada foi feita também. A gente levou ela até numa macumbeira, um negócio lá. Era para dar certo, a intenção era boa, mas a maneira era errada. Eu lembro que a gente foi num lugar lá,
A mulher botou a gente sentado, lembra? Botou a gente sentado, eu fui junto, mas eu ia junto, eu era parceiro. Botou a gente sentado na frente de uma mesa assim, cheia de... Meu Deus, rapaz, eu nunca vi tanta imagem assim, tinha naquela mesa. E aí ela disse assim, sentem aqui. A gente sentou, ela veio atrás da Janine, botou a mão no ombro da Janine e disse, a nuvem aqui está preta. Negócio aqui, olha. Ela fazia assim. Aqui nós vamos ter que fazer um trabalho forte. Ela veio aqui, botou a mão no meu ombro, ela, opa, aqui não. Lembra disso? Aqui não. Nós nem conhecíamos Jesus, irmão. Imagina, eu ia lá. Não, né? Não, aqui tem um espírito de um padre que cuida dele. Já tinha um negócio que cuidava de mim, irmão. Ali. Eu vou confessar para vocês, eu não acreditava em nada daquilo ali. E eu saía dali dizendo assim, Janine, que vergonha, Janine. Que vergonha. Mas agora, a intenção era que ela melhorasse. Mas dava um mês, estava ela de novo, daquele jeito. Aí não, disse, tem uma lá onde é que era? Forquilinha, tem uma forquilinha que é forte. Aquela forquilinha, eu disse, então Janine, sobe na moto, uma bizinha, vou te levar lá. E comecei na forquilinha, uma vez por mês eu levava ela. Chegava lá, eu deixava ela na forquilinha, eu ia tomar café num bar, alguma coisa, eu não entrava junto. E a Janine trazia uns negócios que tinha que andar no bolso, porque aquele negócio que estava no bolso que ia proteger ela, aquela coisa toda mística, irmão, e nós estávamos presos naquilo. Quantas pessoas caminham assim hoje? Só que aí um dia a gente ouviu a fama de Jesus, a gente ouviu falar dessa luz, sabe? Dessa luz, desse farol que clareia, dessa vida, dessa paz. A gente ouviu falar de Jesus. E aí eu falei, Janine, porque eu ouvi primeiro, disse, Janine, tu precisa conhecer o que eu conheci. E ela disse assim, não vem para cá com esse negócio de Bíblia, de igreja, porque nós vamos brigar já. Não queria. Eu disse, não é assim que a gente faz? Isso aqui mais precisa é o que menos quer. Tipo, eu era o bom, eu não precisava, né? Mas ela precisava mais do que eu naquele momento. Mas eu sei que no dia que nós aceitamos Jesus, ela nunca mais, irmão, nunca mais passou por aquela condição, aquela situação. Durante a nossa vida com Jesus, na nossa caminhada, o Senhor, Ele tirou aquilo dela como alguém tira a Bíblia da sua mão, assim. Saiu, só não teve mais. Passou a vida inteira vivendo naquela condição. Mas quando tomou a decisão de seguir a Jesus, cessou, parou. Depois de um tempo convertido, por causa de uma legalidade, pecado, ela ficou ruim de novo. Aí até ela me ligou, a pedido dela, Diogo, Janine está ruim de novo. Isso não pode. Não. Eu ali cheio de Deus, eu dizia assim, não, eu não aceito isso, não pode. Quando eu cheguei na casa dela, lá na cama e o balde do lado, aquela cena, depois de 6 meses de conversão, o balde, a Janine na cama retorcida, eu falei, não pode. Eu disse, Janine, desce aqui, fica de joelhos. Ela desceu, eu não fui atrás do chá, eu não fui no patuá. Patuá era um negocinho que a mulher fazia para ela andar no bolso. Devia ter negócio lá dentro escrito, lá, uma coisa. Eu não fui atrás, eu disse, Janine, te ajoelha aqui. Ela se ajoelhou, botei a mão, me ajoelhei na frente dela, botei a mão na cabeça dela e comecei a orar. 6 meses de conversão. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, nós não aceitamos isso. Nós declaramos, Pai, que ela já foi liberta. Ela é sua. E o Senhor vai tirar isso dela agora. E ela, E eu disse, Senhor, é agora. Ela, Eu disse assim, bota para fora. E ela vomitou. Quando ela vomitou, ela se levantou, tomou um banho e foi trabalhar no mesmo dia. Aquilo que às vezes permanecia durante uma semana, ficou ali por 30 minutos. Porque nós conhecemos aquele que pode todas as coisas. Então muitas vezes, algumas coisas que você tem vivido durante anos, que você tem carregado durante anos, relacionado inclusive a enfermidades físicas, a dores que você carrega no corpo, estão relacionadas à opressão, possessão,
Possessão não quer dizer que você tem que sair por aí, não, sabe? Ficar possesso. Estou com medo de ir lá, porque daí vai que eu fico lá na frente, possesso. Não é isso. Pode estar enrustido, irmão. Pode estar enrustido. Tu pode estar carregando um demônio aí em cima de você. E tem gente que enxerga isso. Eu nunca quis isso. O Senhor não me deixa ver essas coisas. Não quero ver. Mas em nome de Jesus, irmão, você está ouvindo a respeito de um Deus que pode mudar a sua história, que pode tirar de você esse sentimento, sabe, esses pensamentos que hora e outra passam por aí, pensamento de morte, de desistência, sabe, de tristeza, de coisas que talvez aconteceram na sua vida e aquele dia foi um fato que marcou você na sua alma. E talvez isso abriu um precedente, uma legalidade, para que o inimigo entrasse exatamente por aí, por essa situação que te feriu, e usasse isso até hoje, durante os teus dias, para causar em você tristeza, desânimo, amargura, revolta, rebeldia. São sentimentos que estão relacionados exatamente a isso. A opressão, a influência maligna, a pecados. Talvez hoje você sofre consequências de pecados que você ainda não deixou. Mas pastor, eu já sou convertido. Sim, mas continuo carregando ainda aquele de estimação, aquele pecadinho de estimação, que talvez para você é até normal, irmão, porque já se tornou tão comum na sua vida, que para você não tem problema nenhum você acessar a internet e assistir pornografia. Doeu aí não? Pegou aí? Não tem problema nenhum você abrir e acessar essas imagens pornográficas que estimulam coisas espirituais até dentro de você. A carnalidade ativam dentro de você sentimentos carnais que te distanciam de Deus. Por quê? A carne luta contra o espírito. Tudo aquilo que alimenta a sua carne te distancia de Deus. Mas quando você subjuga a sua carne, pisa em cima da sua carne e diz: não, carne, você não vai me dominar, porque eu sou conduzido pelo Espírito. Aí sim, você está cancelando isso na sua vida. Mas às vezes você carrega isso. E é exatamente isso que parece nada, mas é o suficiente para abrir uma brecha, para que interferências malignas te prendam, te prejudiquem. E por causa dessa brechinha, irmão, desse vazamento, experimenta deixar uma goteira em dia de chuva, um buraquinho só no telhado, para ver o estrago que faz na tua casa. É o suficiente, o inimigo não precisa de muito. E normalmente a gente nunca tropeça em pedra grande, sempre em detalhes, em coisas pequenas, que parecem inofensivas, mas é o que ele precisa para entrar na sua vida e bagunçar a sua casa, sua família. Isso tudo está relacionado a curas espirituais que nós precisamos. Nós precisamos ser curados espiritualmente. Amém, meu irmão? E o Senhor te trouxe aqui nessa noite para que você possa ter a oportunidade de decidir que o Senhor traga cura espiritual sobre você, para que você não sofra interferências de opressões, de possessões, de influência maligna, de pecado, mas para que você consiga suportar, se posicionar, ultrapassar, se sobrepor a tudo isso. Você deseja isso? Você deseja viver em paz espiritualmente? Amém, meu irmão? Sabendo que a sua vida quem governa é o Senhor, que Ele conduz os teus pensamentos, o teu coração, tudo isso por causa de uma compreensão bíblica, à luz da palavra. Você entendeu isso?
Não é porque não, que eu sei que o irmão já fez isso. Não. A palavra me diz que o Senhor já curou alguém que estava sofrendo de opressão. Uma mulher que andava encurvada, 18 anos. Foi liberta. Não, o Senhor, Ele já curou um gadareno que tinha uma legião de espírito, vivia oprimido. Uma opressão, uma pressão sobre ele. Quem muitas vezes não se sente assim? Nossa, mas eu estou numa pressão. Cara, eu estou numa pressão. Está pesado. Está pesado. Não sei se eu vou conseguir suportar. Vinde a mim, todos os cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tirarei o peso que está sobre você, colocarei sobre você o meu fardo que é leve, meu jugo que é suave. Esse é o desejo do Senhor. Se você deseja isso, eu queria convidar você a se colocar de pé. Coloque-se diante do Senhor. Essa é uma noite que o Senhor deseja fazer em você aquilo que talvez nem você ache que precise. E o Senhor, Ele não te trouxe por acaso aqui. Ele não separou esse domingo só para você ouvir uma palavra e ir embora e tudo continuar do mesmo jeito. Não, Ele te trouxe para você abrir o seu entendimento. Ele trouxe para que você entrasse num outro nível de conhecimento. Talvez hoje você está levando para casa algumas respostas de questionamentos que você tinha, não entendia por quê. Sabe, não entendia porque muitas coisas você estava vivendo. E hoje, à luz da palavra de Deus, você entendeu. Eu preciso ser curado espiritualmente. Eu preciso da presença de Deus. Eu preciso da pessoa de Jesus. Eu não aceito a opressão na minha vida. Eu não aceito possessão. Eu não aceito ser influenciado pelo inferno. Não. Eu só quero a presença de Deus. Eu só quero o Espírito Santo do Senhor. Eu só quero ser tocado por Ele. Eu rejeito toda interferência maligna. Eu rejeito toda a intenção do inferno contra a minha vida, a minha casa, meu casamento, os meus negócios. Eu rejeito todo pensamento de morte, toda ideia de suicídio. Eu não aceito. Quantas vezes você começa algo e na primeira situação difícil você já quer desistir? Você desiste com facilidade das coisas. Você não persevera nos projetos, na caminhada, no casamento, nas amizades, na vida profissional. Você desiste fácil. Não é porque você é um incompetente, não é porque você é ruim no que você faz. Não, talvez isso é interferência maligna. Talvez uma opressão, uma possessão, quem sabe um pecado. Mas hoje é uma noite que você pode deixar tudo isso no altar do Senhor e sair deste lugar totalmente diferente. Porque esse é o projeto de Deus. Não deixar você na condição em que você está. Nós ouvimos isso hoje. É vontade de Deus curar todos. Por que não são curados? Por falta de fé, de conhecimento. Mas hoje você conheceu. A minha oração nessa noite é para que o Senhor ative fé em você. Aumente a sua fé. E a partir disso os milagres comecem a acontecer. Se você crer nisso hoje, você já pode começar a viver um tempo novo. Um tempo novo. Faz-me morrer das coisas desse mundo. Aleluia. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um
derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. Quando tu chegas, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Meu Deus! Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez. Restaura! Faz outra vez. Senhor, liberta, Pai. Cura, Faz Senhor. outra vez, como da primeira vez. Surpreenda, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Faz-me morrer com as coisas desse mundo. Sim, Senhor. Faz-me esquecer as coisas que me afastam de você. Teu nome é como um unguento derramado em minhas feridas, que me cura, restaura a alegria. Restaura, Senhor. O teu perdão, Senhor. O teu perdão é tudo que eu preciso. Cura minha alma, restaura o meu sorriso. E quando tu chega, Quando Ele vem, fica tudo muda. colorido. Tudo muda quando Ele vem. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez, faz outra vez, como na primeira vez. Faz outra vez. Nos surpreenda, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me, Senhor. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Deus, por favor, Senhor. Por favor, Senhor.
Não nos permita continuar, Pai, do mesmo jeito, Senhor. Estamos aqui, Senhor, diante de Ti, rendidos, Senhor, a Ti, debaixo da Tua palavra, Senhor, cheios de fé, crendo, Pai, através daquilo que conhecemos, através da Tua palavra, que o Senhor, Pai, deseja curar a todos, que muitas situações, muitas condições que hoje vivemos, Pai, precisam de uma intervenção divina, de uma cura espiritual. Eu quero colocar diante de Ti a vida dos meus irmãos, aí onde você está, querido. Abra o seu coração, levante as tuas mãos para receber. Você não precisa sair do seu lugar, aí mesmo, do jeito que você está. Apenas creia, apenas creia. Ore, mesmo que mentalmente, mas ore dizendo: Senhor, eu creio, Senhor. O Senhor nessa noite falou muito forte a respeito de pensamentos de morte, de suicídio, de desistência. Talvez essa semana mesmo você pensou nisso, e o Senhor hoje te trouxe aqui para te dizer que Ele pode tirar esse pensamento de você. Ele pode trocar esse pensamento de morte por vida. Talvez a tua semana foi atribulada, coisas difíceis aconteceram e você não esperava. Você nem tinha programado para viver os dias difíceis que viveu. Você está se sentindo pesado, oprimido, sendo prensado. Talvez você tenha pensado desse jeito: eu não vou conseguir, eu não sei mais o que eu faço para resolver isso. E o Senhor te trouxe nessa noite aqui para dizer: filho, eu quero aliviar esse peso, eu quero tirar de você isso que você está carregando. Fique em paz, filho, apenas creia, apenas creia. Talvez você não aguenta mais viver os dias de discussões dentro da sua casa com seu cônjuge. São brigas diárias, falta de respeito, um sentimento de que algo ruim está acontecendo. São coisas da sua cabeça, são setas malignas. O inimigo tem usado coisas tão simples, que são fáceis de resolver, mas porque você está cego para as coisas de Deus, porque te falta o conhecimento, essas coisas que eram tão simples de serem resolvidas acabam se tornando um motivo de agressões verbais, discussões sem fim, pensamento de separação, de divórcio. Talvez até nos filhos você tenha descontado essa sua ira. Eles não têm culpa de nada. Na realidade, ninguém tem culpa. O único culpado disso tudo é o inimigo que tem entrado por algum lugar, e que em nome de Jesus nessa noite será fechado, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus. Nós cremos, Senhor, no que está escrito, Senhor, e nós declaramos cura espiritual, Pai, nessa noite, sobre a vida dos meus irmãos, sobre a casa, sobre a família, sobre o casamento, sobre os negócios. Cura espiritual nós declaramos, Senhor, em nome de Jesus, Pai, no nome que está acima de todo nome, ao qual todo joelho se dobrará, sim, no céu, na terra e debaixo da terra. Toda língua confessará que só o Senhor é Deus. Não há outro, Senhor. Não há outro, Senhor. É no Teu nome, Pai. É na autoridade que está em Ti, Senhor. É no poder da Tua palavra que já está revelada. Cura espiritual, Senhor. Tira do meu irmão esse pensamento de desistência, de fracasso, de rejeição, de tristeza. E enche, Pai,
Enche ele, Senhor. Enche ele com aquilo que é do céu, Senhor. Troca a tristeza por alegria. Troca os pensamentos de morte por vida. Troca, Senhor, a tribulação por paz. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Adora Ele, por favor, adora Ele. Quando tu chega, fica tudo colorido. Fica tudo colorido. Faz outra vez. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Faz outra vez. Vai, Senhor. Faz outra vez. Faz outra vez. Como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo, Rei dos Reis, como da primeira vez. Faz, Senhor, faz outra vez. Sim, Senhor. Faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Faz outra vez, faz outra vez, faz outra vez, como da primeira vez. Surpreenda-me de novo. Você seja surpreendido. Que você seja surpreendido pelo Senhor.